402. A Rússia ela é a principal herdeira do poderio militar e estratégico da União Soviética, tá, gente? Sendo a principal potência da Comunidade dos Estados Independentes e dos membros do Conselho de Segurança da ONU. Estados independentes, a Comunidade dos Estados Independentes, gente, é o que é o principal bloco do qual a Rússia ela faz parte, tá? Que foi fundado após ali o fim da União Soviética, 1991. Ela é a principal ali rival dos países da OTAN, né, que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por que ela é a principal rival da OTAN? Porque hoje conselhos internacionais, jornais internacionais, eles dizem que está tendo uma chamada recente da nova Guerra Fria, né, ali de poder da Rússia com os Estados Unidos, novamente, né? Por quê? Porque a Rússia ela teve ali um período de decréscimo, né, lá na década de 1990, quando ela perde ali o seu poder. Por quê? Porque ela passa ali por uma crise. O socialismo que estava na Rússia, ele passa por uma crise, que ele vem caminhando ali da década de 70, até chegar no final da União Soviética, eles passam por problemas. Por quê? Problemas socioeconômicos na Rússia, na União Soviética. Por quê? Porque o governo só investia na área armamentista, nas indústrias de bens de consumo não duráveis, como eletrodomésticos, alimentação, no ramo vestuário, eles não estavam investindo e a população estava passando necessidade. Então, esse que é um dos motivos ali de nós termos o fim também da União Soviética. Claro que teve a queda do Muro de Berlim, os países começaram a ter ali a sua independência, que ajudaram também nesse fim da União Soviética. Mas ali, na década de 90, a hegemonia ali a Rússia, ela viu crescer a hegemonia da influência das potências ocidentais, né? Principalmente ali os Estados Unidos e a União Europeia, a Europa Ocidental, né? Então eles viram a influência da Europa Ocidental dos Estados Unidos ali na Ásia Central, que também a Rússia ela não tinha como intervir, por quê? Porque ela estava mergulhada ali numa situação de crise econômica, então eles não tinham como intervir nessa hegemonia da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, ali onde que ela tomava conta, que era na Ásia, certo? Porém, nos anos 2000, o governo Putin, ele tem um desejo de retornar o país à condição de potência militar. Com isso, o que ele faz? Ele começa a aumentar os gastos com desenvolvimento tecnológico. Nós temos aqui um gráfico que vai mostrar os gastos dos anos 2000 até 2016. 2000 é quando o governo Putin ele acaba entrando no governo, certo? Então, nós temos o quê? Ele mantém ali 4% do PIB com os gastos ali na área do quê? Da potência militar. Então, ele começa dos anos 2000, 4% do PIB, 2005, 4% do PIB. 2010, a gente está no governo de Dmitry, né, que ele é o quê? Que ele assume o governo por 4 anos. Porque o governo de Putin, ele assume 2 mandatos, 2000, 2004, 2004, 2008, certo? 2008 a 2012, nós temos o Dmitry, que ele assume o governo, porém continua ali os 4% na indústria armamentista, né, na indústria bélica, no poder militar com investimento. Já 2016, ele aumenta para 5%, tá? Diferente dos Estados Unidos, que eles vão lá de 3%, 4%, 5% e depois cai para 3% em 2016 devido à crise, tá? Já no governo de... Deixa eu ver. O governo já entra o Trump, certo?
e a Rússia não. A China ela mantém uma estabilidade de 2% e os Estados Unidos não, eles crescem. Opa, desculpa, a Rússia ela cresce. Então é Putin que ele daí retorna no poder, né? 2012 a 12, 13, 14. 2012 a 2016, 2016 a 2020, né? Que é o governo de Putin que está no poder ainda, certo? Então ele retoma o poder na Rússia e ele começa a aumentar ali os gastos, né, militares, começa a investir mais. Por quê? Porque a Rússia ela estabelece novas alianças com o Irã e a Índia, onde intensificou as suas exportações de produtos bélicos, tá? Então isso é um dos motivos ali de nós termos o quê? Esse aumento na área bélica, né, na área armamentista. Além disso, a Rússia tem o quê? Tem um poderio russo, possui um vasto arsenal nuclear. Ele utiliza o quê? Suas grandes reservas de gás natural e petróleo como cartas importantes na tentativa de exercer o poder geopolítico, tá? Isso dali, de ele manter essas reservas de gás natural e petróleo por ter ali uma grande extensão territorial, tá? Que pega uma grande parte ali do hemisfério norte, devido às suas grandes extensões, eles possuem ali grandes reservas de gás natural e petróleo. Por que eles acabam exercendo um poder geopolítico? Porque, no caso, muitas economias, como da União Europeia, eles dependem dessas exportações russas, né? Principalmente do gás natural. Esse gás natural ele chega até a União Europeia através de dutos, né? Então acaba o quê? Acaba que a União Europeia, os países da União Europeia, principalmente ali da Europa Ocidental, acaba dependendo dessas exportações russas. Por isso que a Rússia ela tem o quê? Ela exerce um poder geopolítico muito grande, devido à quantidade ali de gás natural que ela acaba exportando para a União Europeia. O único país que pode extrair o petróleo e o gás natural do Mar Cáspio é o Azerbaijão, tá? É o único país que pode ter esse poder de quê? De fazer exportar para os países da União Europeia gás natural e petróleo. Por quê? Porque desse país os dutos eles não passam pela Rússia, então eles vão passar por onde? Cruzam somente a Geórgia e a Turquia. Aí sim, a União Europeia não precisaria das exportações russas. Então é o único país que pode ali extrair o petróleo e o gás natural e exportar para a União Europeia sem precisar passar por território russo, certo? Que nem eu... Porém, ali daí tem algumas estratégias, né? Porque o Azerbaijão ele tem ali uma relação com a Rússia também, tá? Então a gente tem ali algumas estratégias desses países, certo? Outra questão, gente, nós temos o quê? Que nem eu comentei antes, depois de 4 anos, Putin fica fora do poder na Rússia, porque fica ali pelo governo do Dmitry, então ele tem a sua reeleição, que ele foi a eleição de 2012 e depois a reeleição em 2018. Tá? Eu acho que mudou um pouco ali lá na Rússia, 2012 a 2018, dá 6 anos. Eles acho que mudaram um pouco ali a forma de mandatos, acho que são de 6 anos lá agora, tá? Não tenho certeza. Que antes era 4, só que daí eles fizeram uma emenda para ser 6 anos. Então, as relações com os países ocidentais têm se tornado cada vez mais polêmicas ali na Rússia. Por que tem se tornado cada vez mais polêmicas? Nós temos duas questões. A guerra civil na Rússia, que é o quê? Que é comandada ali sobre o regime militar, né, de Bashar al-Assad, aonde que o quê? Aonde que a Rússia ela apoia esse regime. Isso faz o quê?
faz com que abala as relações, estremeçam as relações ali no mundo entre os Estados Unidos e outros países, né? Por quê? Porque eles se opõem a esse tipo de governo, né? O governo ditatorial. Outra situação é a crise da Crimeia, que ela é iniciada em 2014, quando a Rússia anexou a estratégia da Península da Crimeia, agravando as tensões com os Estados Unidos e a União Europeia. Por quê? Porque a Crimeia era o quê? A Crimeia era um território da Ucrânia, certo? Que foi anexada, que a Rússia doou esse território para a Ucrânia. E o que acontece? Acontece que a Ucrânia ela queria fazer parte da União Europeia e a Rússia não estava aceitando, né? Aí eles fizeram todo um referendo para anexar, né, a Ucrânia ao bloco da União Europeia, e isso a Rússia acabou não gostando, e a população que mora na Crimeia é uma população que tem nacionalidade russa. Isso dali acabou gerando esses conflitos. Isso fez com que tivesse essas tensões, né, entre os Estados Unidos e a União Europeia com a Rússia. A gente vai falar, depois eu vou falar da questão da Crimeia, tá, gente, nos próximos slides. Só para a gente completar, nós temos ali o papel do SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que é na qual a Rússia faz ali parte do bloco. Ela foi fundada em 1991 com as antigas repúblicas, né, que faziam parte ali da União Soviética. Então nós temos ali inicialmente a Rússia, a Ucrânia e Belarus, que se organizaram para incentivar sua integração econômica, porque a gente sabe que todos esses blocos econômicos, que nem nós temos um bloco econômico, a União Europeia é um bloco econômico que ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial para reerguer os países, né? E a comunidade dos blocos independentes também é para quê? Para se reerguer ali a região, que a União Soviética ela ficou totalmente, os países ficaram destruídos, né? Devido à falta de investimento, nós tivemos ali a questão do desabastecimento da sua população com os produtos básicos, né? Então, atualmente, hoje o bloco ele é composto por 9 países membros, que são esses que estão ali na imagem, tá? Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Rússia, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, tá? E os 2 associados, que são Ucrânia e Turcomenistão, que nem nós observamos aqui nesse mapa, tá? Já nós temos o que? A Lituânia e a Letônia, elas recusaram ingressar no bloco, demonstrando intenção de aproximação com a União Europeia e se afastaram da Rússia. Por que a aproximação da União Europeia? Porque eles estão ali com intenções ali do bloco de ter ali uma maior integração com o bloco, né? Por ter ali mais países, se eu não me engano, são 22 países que fazem parte ali do bloco da União Europeia. Então a intenção deles é entrar o quê? Pegar ali as ideias ocidentais, né, dos países ocidentais. A Geórgia, ela chegou a integrar o bloco, mas se retirou em 2009, após o início de conflitos com a Rússia. Tá? Não é fácil morar ali, ter um país perto da Rússia, porque eles acabam querendo intervir muito. Tá? Então, a organização tem entre seus objetivos a criação de um exército e de uma moeda comum. Por que eles querem criar um exército? Exército para caso haja algum conflito ali com os Estados Unidos, eles têm uma potência, uma força muito maior, né? Ali juntando os países e fazendo ali com que eles tenham uma força muito maior na questão do exército, da indústria bélica também, tá? Tendo ali um poder militar muito grande perante aos Estados Unidos. E aí que a gente, isso aqui é só para, tem lá na página 403, vocês têm lá o papel da Comunidade dos Estados Independentes. Tá? Eu trouxe aqui a imagem para vocês, por quê? Porque aqui mostra bem certinho como que é a relação, né? Quais são os países que fazem parte desse bloco. As questões étnicas da Europa Oriental, nós temos ali
A Europa Oriental, eles faziam parte de um bloco socialista. Como nós já estudamos, nós tínhamos o que? Europa Ocidental capitalista, Europa Oriental socialista, ideias diferentes, certo? Porém, ali, após 1991, quando a gente tem ali o fim da União Soviética, nós tivemos o que? Um intenso fervor nacionalista e separatista, aonde aflorou em diversas partes da região, né? Ali dessa região da Europa Oriental. Então, nós tivemos ali alguns grupos que acabaram o quê? Acabaram querendo a sua, o quê? Sua independência. Nós temos o mosaico étnico dos Balcãs, que tem aqui uma grande diversidade étnica, né, da região após a fragmentação da União Soviética, aonde que nós temos o quê? Ali nós tínhamos a extinta República Socialista Federal da Iugoslávia, que ela acabou se desintegrando e se formando em outros países. Tá? Por quê? Devido a esses movimentos que tiveram ali nessa região. Então, de 1991 e 1992, Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia, Herzegovina declararam a independência. Então, elas se fragmentaram e declararam a independência. Tá? Todos esses países antes faziam parte da Iugoslávia. Porém, como cada país tinha sua população tinha ali uma nacionalidade, né, uma etnia diferente, então o que aconteceu? Declararam independência. As forças croatas, elas realizaram ataques simultâneos para conquistar territórios bósnios, tá? Então nós temos também ali a Croácia, que ela o quê? Ela inicia um conflito, envolveu diversos outros protagonistas coadjuvantes. Aí teve um acordo em 1994, onde que a Croácia ela abandonou seus objetivos iniciais e formou uma aliança com a Bósnia, contra os sérvios, tá? Os bósnios, eles têm origem sérvia, tá, pessoal? Aonde que foram o quê? Apoiada pela OTAN. Apoiado por quem? Pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde que tem os Estados Unidos como o quê? Como o país ali o país que comanda esse bloco, certo? Aí nós temos o que? Os rendimentos dos sérvios, né? Em 1995, que teve ali um acordo de paz, onde que foi definido os limites territoriais da Bósnia, tá? E da Croácia, certo? Aqui nós temos um mapa, onde que essa região onde que tem a Eslovênia, Croácia, Sérvia, Vojvodina, Kosovo, Macedônia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina, era o quê? Esse daqui era o território da Iugoslávia, tá? Que ela se fragmentou nesses países, certo? Então nós temos aqui a guerra entre a Croácia, né, e a Bósnia, que depois acabaram o quê? Se entrando em um acordo, e a Croácia ela abandona, né, o objetivo de querer mais território. Então essa guerra da Bósnia, ela durou ali de 1992 a 1995 e ela é marcada por diversos atos de genocídios étnicos religiosos, tá? Esse período era um período ali onde que a religiosidade era muito comum ali, onde que a gente tinha as pessoas entrando em conflito por causa da etnia e da religiosidade, tá, pessoal? Era muito comum nesse período, principalmente ali nessa área onde que estava ali fervendo, né, tendo ali uma questão muito grande para separatista, principalmente ali de repúblicas, né, para se transformarem em independentes. Então, as repúblicas da Sérvia e Montenegro, Sérvia e Montenegro, elas eram o quê? Unidas até 2006. Depois a gente tem o quê? Tem a divisão. Hoje nós temos a província de Vojvodina, região autônoma da Sérvia, tá? Vojvodina, desculpa. Não, é Vojvodina mesmo, que é uma região autônoma da Sérvia. Também tem essas tendências separatistas, assim como Kosovo, onde a maioria da população é de origem albanesa e muçulmana. Ela busca o que? A autonomia da Sérvia, certo? Porém, a gente ainda... o Kosovo ele se declarou independente desde a década de 1990, só que ainda
não é reconhecido pela comunidade internacional. Quem que é a comunidade internacional? A ONU, né? Então, para você ser considerado um país independente, você tem que ter o quê? O reconhecimento da ONU para conseguir se tornar independente. Conflito do Cáucaso, a Cordilheira do Cáucaso e suas planícies adjacentes localizadas entre o Mar Negro e o Mar Cáspio são de importância estratégica e apresentam o quê? Apresentam grande diversidade étnica e religiosa. Então nós temos aqui o Mar Negro e o Mar Cáspio, aqui fica nessa região, fica o quê? A Cordilheira do Cáucaso, tá? Engloba 5 países, que é o quê? Armênia, Azerbaijão, Geórgia, Rússia e a Turquia. Nessa região vai englobar esses 5 países. Aqui nós temos a Turquia, cadê a Geórgia, a Armênia, a Azerbaijão e a Rússia, tá? Vai englobar esses 5 países da região ali do Cáucaso, dos conflitos. O que nós temos? Um dos focos mais relevantes, escrevi errado, mais relevantes ali nessa região é a Chechênia, uma das repúblicas da Federação Russa. Então, gente, aqui nós temos a Chechênia, onde que eles querem o que? Eles querem a sua independência, tá? Sua população é muçulmana e representa uma tendência nacionalista. Então, eles querem o que? A desintegração da Rússia. Em 1991, eles declaram a independência, porém teve seu território invadido pela Rússia pela Primeira Guerra da Chechênia. Por mais que eles tentaram declararem a sua independência, eles não conseguiram. Por quê? Porque é uma região onde que a Rússia ela tem muito interesse, tá? Interesse geopolítico nessa região. Por isso que eles acabaram não conseguindo ali a sua independência. Eles tiveram que novas ações militares, né? Que ocorreu ali em 1999, onde que o quê? No século XX e no século XXI, onde que terroristas chechenos realizaram ataque contra os alvos estratégicos russos, né? Então, porém, ainda não tiveram o êxito, né, para conseguir a sua independência. Outra questão que temos são os casos militares, são os casos similares, são a Ingushétia e o Daguestão. População muçulmana e a tendência separatista também, porém a Rússia se opõe a qualquer processo de independência devido às estratégias dos pontos de vista militar e econômico, tá? Nós temos ali o Daguestão, tá? E a Ingushétia. Então, por que que a Rússia ela não aceita esse processo de independência? Devido ali à abertura para o Mar Cáspio, né? Então a Rússia ela tem esse interesse econômico, tá? Pontos de vista militar e econômico. Se vocês observarem, ó, aqui ó, do Daguestão, nós temos o quê? Nós temos o Mar Cáspio, que faz fronteira com o Mar Cáspio. Então, isso daqui é de importância para a Rússia. Por quê? Porque aqui eles têm o quê? Extração de petróleo e gás natural, uma área muito rica. Então, eles têm o quê? Pontos de vista militar e econômico. A Ossétia do Sul também se declara independente, é controlada por um governo autônomo e aliado a Moscou. Então, nós temos aqui a Ossétia do Sul, que fica nessa região da Geórgia, tá? Eles se declaram independente, porém, eles estão o quê? A Rússia que está ali comandando, né? Tem uma autonomia e tem uma relação aliados a Moscou, certo? E episódios de violência ocorreram em diversos momentos, envolvendo tropas georgianas de um lado separatistas, da Ossétia do Sul, do sul do outro, com o apoio o quê? Com o apoio da Rússia. Então eles têm o quê? Tem esse conflito com Geórgia, né? Com o país, a Ossétia do Sul, porém, quem está apoiando? A Rússia está apoiando, então por isso que eles acabam não conseguindo, por isso que acaba daí tendo esses conflitos, né? Por um lado, a Geórgia querendo tomar seu território, e outro lado, a Rússia apoiando a Ossétia do Sul, certo? Para finalizar, gente, nós temos ali, vou falar bem rapidinho, a Ucrânia e a crise da Crimeia, tá? A Ucrânia ela ganha sua independência em 1991, porção oeste, aproximação com os países da Europa Ocidental, tá, gente? Então, eles, que nem eu comentei antes, eles querem ter o quê?
eles têm uma aproximação com os países da Europa Ocidental e a União e os Estados Unidos. Já na porção leste, a maioria da população tem origem russa, então eles têm relação próxima com a Federação Russa. Então nós temos essa crise da Crimeia, por isso que a gente tem essa crise. Por quê? Porque em 2014, quando a sociedade civil ucraniana contra o governo levaram à queda do então presidente Viktor Yanukovych. Quando tem a queda desse presidente, nós temos o quê? Temos outro presidente com as eleições, né? E o bilionário Petro Poroshenko. O que ele é? Um defensor da liberalização da economia e do ingresso do país à União Europeia. Então nós temos o quê? Manifestação contra a anexação da Crimeia à Rússia em Vologda, tá? Na Rússia em 2014. Então isso daqui é uma manifestação que nós temos. Gente, quando nós temos essa eleição ali em 2014, que cai o Viktor e entra o presidente bilionário, o que acontece? O governo russo ele não reconheceu o processo, alegando golpe de Estado e tendo ali uma revolução ucraniana em 2014. Autoridades da Península da Crimeia, região cedida pela União Soviética à Ucrânia em 1994, eles promoveram um referendo para decidir se essa região permanecia sob a autoridade do governo ucraniano ou se ela era anexada à Federação Russa. Então, foi aprovada ali, né, pela população e legitimou a ocupação militar russa na região. Então, nós temos ali uma ocupação militar da Rússia nessa região da Ucrânia, tá? Ali na Crimeia, certo? Então, Putin ele envia tropas para a Crimeia e grupos militares pró-Rússia assumiram o controle dos pontos estratégicos da península. Por quê, gente? Aqui nós temos a Ucrânia e esse daqui o território da Crimeia, que faz parte da Ucrânia, certo? A Crimeia ela tem um ponto de vista muito estratégico, por quê? Porque ela dá aqui abertura mais para o Mar Negro, tá? Aonde que nós temos um ponto melhor ali de vista, tanto militar quanto econômico também, ok? Então, por isso que nós temos o quê? Tem esse interesse, certo? A ocupação gerou ali protestos, pois o governo ucraniano busca aproximação de suas relações econômicas com países ocidentais. E com essa ocupação da Rússia na Crimeia, o que acontece? Começa ali aquele desconforto diplomático, desconforto político e diplomático entre a Rússia e as potências ocidentais, né? Começa ali novamente o quê? Aquele atrito. Rússia, Estados Unidos e a União Europeia, que são os países da Europa Ocidental. Então, a Península da Crimeia ela faz ligação entre o Mar Negro e o Mar de Azov, região de importância estratégica para o governo de Moscou, que tem na região seu único porte livre de gelo, seu porte livre, né, de gelo, porto livre de gelo no inverno. Por quê? Essa região é a única região que quando está no inverno o mar ele acaba não congelando, né? Porque a Rússia ela está numa posição geográfica aonde que o quê? Aonde que nós temos uma parte do ano ela fica ali coberta por gelo. Então essa é a única região que tem porto ali que fica livre do gelo. Então isso dali é outro problema que acontece, né? É muito difícil essa região porque existem vários conflitos, é uma briga ali separatista, o pessoal querendo separar de um país. Então eles têm muito desses problemas ali. Por isso que existem ali muitos países que acabam se tornando ali independentes e outros não, acabam tendo ali a invasão por diversas federações. Certo, pessoal? Principalmente a Rússia, que ela tem muito interesse. A Rússia é que nem os Estados Unidos, né? A Rússia ela tem interesse ali entre os países da Europa Oriental e da Ásia, né? De uma parte da Ásia. Os Estados Unidos também têm interesse, eles querem continuar mostrando o seu poder. Por isso que a gente tem esse conflito entre esses países, né? Tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, que um quer mostrar mais poder que o outro. Certo, minha gente? Vocês podem fazer da página 407 a atividade 1 e 2. Eu vou postar hoje à tarde um trabalhinho para vocês na plataforma, mas eu vou avisar, tá? A hora que eu tiver postado na plataforma, eu aviso que o trabalho vai estar postado e eu vou dar um tempo para vocês entregarem, ok? Combinado? Podem começar a fazer a atividade 1 e a atividade 2. A atividade 2
Ela faz parte lá da comunidade dos estados. Comunidade dos Estados Independentes, lá da página 403, tá? Tá nessa página as respostas. Hoje eu vou postar, hoje à tarde eu posto o trabalhinho para vocês, vou postar as aulas também, tá? As aulas gravadas do dia 15, terça, e de hoje. Posto as aulas, e aí vocês, e eu vou postar o trabalhinho. Quando eu postar, eu vou mandar no grupo a mensagem à tarde, eu mando que o trabalho está postado, que vocês podem realizar, daí eu vou dar o prazo até quinta-feira que vem, ok? Para vocês estarem realizando, vou dar ali um prazo. Na terça-feira, a gente inicia capítulo novo, certo? Na terça-feira, a gente vai começar a Oceania e a região polar do Ártico e depois já as questões ambientais. Gente, nós vamos ter ali basicamente um mês e uma semana de aula ainda. O que vai acontecer? Eu vou dividir esse conteúdo para a gente dar conta. Então, até dia 12, mais ou menos, dia 12 a gente faz uma avaliação, depois a gente faz outra avaliação no dia 1º de dezembro. Tá? 12 de novembro, 1º de dezembro, para a gente finalizar ali as avaliações. Aí depois, até dia 9, a gente faz ali um trabalhinho para compor a nota, ok? Para não ficar sem o conteúdo. Beleza, pessoal? Combinado, então? Gente, alguém que eu chamei e não entrou, Gustavo eu coloquei, o Cauã tá aí? Lavínia e Pedro? Não, né? Só faltou eles dois. Beleza, pessoal? Bom final de semana. Terça-feira a gente se encontra, fazem as atividades, depois eu mando mensagem no grupo, ok? Até mais, gente. Falou. Tchau, tchau, gente.